Existe um momento, um único momento na vida, em que você percebe que o mundo é muito maior do que te contaram. E quando essa ficha cai, quando você enxerga a primeira rachadura na realidade, não dá mais para voltar atrás. Porque você começa a perceber que há coisas acontecendo ao seu redor que ninguém explica, coisas que a ciência evita, coisas que o governo ignora, coisas que o seu instinto sente, mesmo quando sua mente tenta negar. E hoje você e eu vamos atravessar essas rachaduras. Vamos entrar nos corredores escuros do incompreensível. Vamos acender lanternas onde ninguém ousa olhar. Vamos encarar perguntas que o mundo moderno tenta esconder debaixo do tapete. Prepare-se, porque quando este vídeo terminar, você nunca mais vai olhar para a realidade da mesma forma outra vez. Vamos começar. O desaparecimento que desafia o céu. Imagine um avião gigantesco, um Boeing 777, com tecnologia de ponta, piloto experiente, centenas de sistemas redundantes e mais de 200 pessoas a bordo. Agora imagine esse avião simplesmente sumir. Não cair, não explodir, não emitir sinais de emergência. Sumir, simplesmente sumir. Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines entrou para a história. Não como um acidente, mas como uma das maiores impossibilidades já registradas pela humanidade. E o mais assustador não é o desaparecimento, é tudo que veio depois. Vamos voltar àquela noite. O avião parte de Kuala Lumpur rumo a Pequim. Céu limpo, voo rotineiro, pilotos experientes, tudo normal. Até que, às 1h21 da manhã, o avião desaparece do radar civil. Isso já seria grave, mas segundos depois, ele desaparece também do radar militar. Você sabe o que isso significa? Radiais civis podem falhar, sistemas militares dificilmente. Para desaparecer dos dois ao mesmo tempo, algo muito específico precisa acontecer. Alguém desligou manualmente os transponders. E isso não é tudo. Minutos depois, o MH370 faz uma curva brusca, um retorno de 180 graus, como se estivesse seguindo uma rota secreta, sem aviso, sem pedido de socorro, sem motivo. E então, ele voa por mais de 6 horas, no escuro, em silêncio, como se alguém soubesse exatamente por onde passar sem ser detectado. Agora segue essa informação. A última rota detectada aponta para uma região tão remota do Oceano Índico que até satélites falham. Um lugar que especialistas chamam de o vazio do mundo, um ponto perfeito para esconder qualquer coisa. Sabe o que isso sugere? Isso não parece um acidente, parece uma operação. Mas operação de quem? Para quê? E principalmente, por que jamais encontramos o avião? Fragmentos pequenos foram achados, mas nada de fuselagem, nada de cabine, nada de caixas pretas. É como se o planeta tivesse engolido o Boeing inteiro. Alguns especialistas suspeitam de falha mecânica, outros falam em sequestro, outros acreditam em depressurização, mas há uma hipótese quase proibida de ser discutida: controle remoto. Sim, existe tecnologia capaz de assumir o comando de uma aeronave em caso de sequestro. Oficialmente, nunca foi usada. Extraoficialmente, ninguém sabe. Então eu te pergunto, quem teria interesse em desviar um avião inteiro e para quê? A resposta talvez esteja no próximo mistério, um mistério que não vem do céu, mas do fundo do oceano. O som que não deveria existir. Em 1997, sensores espalhados pelo Oceano Pacífico captaram algo impossível, um som tão forte, tão profundo, tão gigantesco, que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Eles o apelidaram de bloop. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. O padrão sonoro do bloop não é de terremoto, não é de geleira, não é de vulcão, não é de navio. Ele é biológico. Sim, biológico. Como se viesse de uma criatura. Agora pense, qual criatura no planeta poderia produzir um som que atravessa continentes? A maior baleia do mundo não chega nem perto. Para gerar o bloop, a criatura teria que ser maior que qualquer ser vivo já catalogado, talvez maior do que qualquer ser vivo já imaginado. E onde exatamente o som foi registrado? Numa região sombria e profunda do Pacífico, conhecida como o Abismo das Marianas. Um lugar onde a luz não chega, onde a pressão destruiria qualquer submarino, e onde exploramos apenas 0,0001%. É como se algo lá embaixo estivesse tentando chamar atenção, ou avisar, ou se comunicar. Ok, mas e o que isso tem a ver com o MH370?
tudo, porque tanto o desaparecimento do avião quanto o bloop apontam para uma verdade desconfortável. Existem zonas do planeta que nós simplesmente não controlamos, zonas onde a ciência não explica nada, zonas onde o impossível acontece como se fosse rotina, e essas zonas não se limitam ao oceano, existem mistérios escondidos também na terra firme, e talvez o mais perturbador deles seja uma cidade que não deveria existir. Göbekli Tepe, um nome estranho, quase indecifrável, mas que carrega o poder de reescrever toda a história da humanidade. Em 1994, arqueólogos encontraram no sul da Turquia um conjunto de colunas gigantescas, círculos megalíticos, esculturas sofisticadas e arquitetura monumental. Até aí, nada demais, mas então veio a datação, e o mundo científico simplesmente parou, porque Göbekli Tepe foi construída há 12 mil anos. Isso não faz sentido algum. Nessa época, os seres humanos eram caçadores-coletores. Não existiam cidades, não existia agricultura, não existia escrita, não existia metalurgia. E mesmo assim, essas pessoas ergueram estruturas tão complexas que deixariam arquitetos modernos sem resposta. Mas o mais enigmático não é a construção, é o que fizeram depois. Alguém enterrou Göbekli Tepe deliberadamente, cuidadosamente, como se quisesse esconder o lugar. Por quê? O que havia ali que precisava ser enterrado e de quem eles estavam tentando esconder? Alguns arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe marca o início da civilização humana, outros acreditam que ela marca o fim de outra. E se for verdade que já existiu um povo mais avançado antes de nós, então talvez a história do planeta seja cíclica. Civilizações surgem, alcançam um auge impressionante e depois desaparecem, sem deixar rastro ou deixando apenas fragmentos como esse. Mas a Terra guarda mistérios ainda mais atuais, mistérios que acontecem hoje diante dos nossos olhos. E agora vamos para um deles, o tipo de mistério que sussurra literalmente, a floresta que não quer você lá. Existe um lugar na Romênia chamado Floresta Roia Basiu, e se você entrar lá, vai perceber uma coisa imediatamente: o silêncio é errado. Não é silêncio de natureza, é silêncio de ausência, silêncio de vazio. E quanto mais você caminha, mais uma sensação cresce em você. Eu não deveria estar aqui. Visitantes relatam perda de tempo, falhas de memória, sensação de ser observado, luzes flutuantes, sombras humanas, desconforto físico repentino e o fenômeno mais famoso, um círculo perfeito onde nada cresce, sem explicação científica, sem causa aparente. Em 1968, um biólogo tirou uma foto que se tornou uma das imagens mais perturbadoras já registradas. Um humanoide escuro, sem rosto, parado atrás dele. O mais inquietante, ele não estava lá quando a foto foi tirada. Pesquisadores tentaram medições, equipamentos falharam, bússolas giraram sem parar, até ondas cerebrais foram alteradas. Mas ninguém sabe o que acontece ali, ou talvez saibam, mas não querem admitir, e isso nos leva a um dos fenômenos mais estranhos do mundo moderno, algo que você já viveu e talvez nem tenha percebido o quanto ele é misterioso. O déjà vu, a memória que não deveríamos ter. Todo mundo já sentiu um déjà vu, aquela certeza absoluta de que você já viveu um momento antes, mesmo sabendo que não viveu. Mas aqui vai algo que quase ninguém sabe. O déjà vu não é um erro da mente, é um sinal. Sinal de quê? Neurônios, processamento, memória? Talvez, mas existe uma outra hipótese, uma hipótese tão profunda que a ciência evita mencionar. O déjà vu pode ser uma colisão entre duas linhas temporais, uma interferência, uma lembrança de uma versão alternativa de você mesmo. Pensa, por que o déjà vu é tão rápido? Por que é tão intenso? Por que é tão familiar? Será que é apenas um engano? Ou será que, por um breve segundo, você se lembra de algo que realmente viveu, só que não nesta realidade? E se isso parecer exagerado, espere até ouvir o próximo mistério, porque às vezes as pessoas não apenas lembram de outra linha temporal, elas desaparecem dela. Desaparecimentos que ninguém consegue explicar. Todos os anos, centenas de pessoas desaparecem em parques nacionais dos Estados Unidos. Não estamos falando de crianças perdidas, nem de pessoas despreparadas. Estamos falando de especialistas em trilhas, alpinistas experientes, militares e guardas florestais. Gente que conhece a selva como a palma da mão, e mesmo assim, some. Os padrões são perturbadores. As pessoas desaparecem em áreas pequenas demais para justificar buscas fracassadas. Cães farejadores perdem o rastro do nada, como se a pessoa evaporasse.
Tempestades repentinas caem exatamente no local do desaparecimento. Objetos pessoais são encontrados dobrados, empilhados e organizados, como se alguém tivesse cuidado, como se fosse um ritual ou uma coleta. Há quem diga que essas pessoas escorregam por fendas da realidade, há quem diga que são levadas. Por quem e por quê? Talvez a resposta esteja nas próximas partes. Nan Madol, a cidade que não faz sentido. Antes de seguir, quero que você feche os olhos por um segundo e imagine algo comigo. Uma cidade inteira construída sobre o mar. Não na beira, não parcialmente, mas totalmente sobre o oceano, como se estivesse flutuando. Agora imagine que essa cidade foi construída há centenas, talvez milhares de anos, usando blocos de pedra tão gigantesco que apenas equipamentos modernos conseguiriam movê-los. Imaginou? Pois é, essa cidade existe e seu nome é Nan Madol, na Micronésia. E tudo sobre ela parece impossível. Vamos aos fatos. Nan Madol tem mais de 90 ilhas artificiais. Cada ilha foi construída com pilares de basalto pesando até 50 toneladas. Essas pedras foram empilhadas como se fossem peças de Lego, mas de tamanho de carros. Agora a pergunta: como povos antigos moveram essas rochas no meio do oceano, sem rodas, sem animais de carga, sem ferramenta metálica, sem engenharia moderna? A resposta oficial é: não sabemos. E essa resposta diz muito, porque Nan Madol não deveria existir, não no contexto da história humana, não com o nível de tecnologia que acreditamos que eles tinham, e existe mais. A cidade inteira parece ter sido construída para esconder algo. Túneis submersos, passagens secretas, câmaras isoladas, estruturas que lembram instalações, não templos. E aqui vai um detalhe que arrepia. Os habitantes da região acreditavam que a cidade foi construída por gigantes ou feiticeiros que controlavam o mar. E embora isso pareça mítico, a engenharia de Nan Madol é tão absurda que alguns arqueólogos chegaram a considerar a hipótese de tecnologia perdida. Mas o ponto é, Nan Madol é mais uma peça do quebra-cabeça de civilizações avançadas que desapareceram. E se existem sociedades assim antes de nós, o que mais elas poderiam ter feito? Isso nos leva ao próximo enigma, e esse é de arrepiar. O artefato que não pertence à nossa história. Imagine abrir um bloco de carvão com milhares de anos de idade e encontrar dentro dele um objeto metálico, moldado, polido, perfeitamente geométrico, algo que claramente foi construído, não pela natureza, não pelo acaso, mas por mãos inteligentes. Foi isso que aconteceu em 1885, quando um trabalhador austríaco encontrou o chamado Cubo de Salzburg. O carvão onde ele estava preso tinha cerca de 60 milhões de anos. Sim, 60 milhões de anos. E você sabe o que significa? Nenhum ser humano existia naquela época. Nenhum ancestral que pudesse fabricar metal. Nada que se parecesse minimamente com tecnologia. Então, como explicar um objeto artificial dentro de um material tão antigo? As hipóteses são: uma civilização avançada existiu muito antes da nossa. O objeto veio de outro planeta trazido por algum impacto. O carvão foi alterado após formado, mas isso contradiz análises geológicas. Ou estamos diante de uma evidência de que a linha do tempo da Terra é muito mais bagunçada do que pensamos. Mas existe mais um detalhe: o cubo possui simetria perfeita, e mais, a sua composição não bate com nenhum artefato conhecido da época. É como se fosse uma peça de máquina, uma engrenagem antiga demais para existir, um intruso na cronologia. E sempre que encontramos um objeto assim, uma pergunta inevitável surge: será que não somos a primeira civilização tecnológica do planeta? Essa ideia pode parecer absurda, mas ela se repete. Povos antigos falando de eras perdidas, mitologias descrevendo mundos destruídos, relíquias surgindo em locais impossíveis. Nada disso é coincidência. Mas para entender melhor o que está acontecendo, precisamos falar sobre algo muito mais intrigante do que artefatos. Precisamos falar de tempo. O tempo que falhou. 27 pessoas, uma mesma amnésia. Agora imagine isso: 27 pessoas de lugares diferentes, de idades diferentes, com rotinas diferentes, acordam no mesmo dia, na mesma cidade, com o mesmo sintoma, horas inteiras apagadas da memória. Nenhuma delas se conhecia, nenhuma tinha ligação entre si, nenhuma havia ingerido nada suspeito, e todas relatam o mesmo padrão: uma sensação de zumbido profundo, uma vertigem, uma luz brevíssima, e então o vazio. Essa história aconteceu em Taos, Novo México.
o mesmo local onde existe o famoso Taos Rum, um zumbido misterioso ouvido há décadas, cuja origem jamais foi descoberta. Mas naquele dia em específico, o som mudou. Ele ficou mais forte, mais grave, mais vivo. E depois disso, as 27 pessoas perderam pedaços inteiros da própria vida. Agora pense, como 27 cérebros diferentes podem falhar da mesma forma, na mesma hora e no mesmo lugar? Coincidência? Intoxicação? Sugestão coletiva? Nada disso explica a amnésia real, profunda, mensurável. Nada disso explica interferências registradas em câmeras minutos antes do evento. Nada disso explica a precisão do fenômeno. Nada disso explica o padrão. Então surge a pergunta: o que pode resetar a memória humana de forma sincronizada? O governo nunca explicou. A ciência nunca explicou, e quem testemunhou prefere não falar sobre isso. Mas esse caso se conecta diretamente com um enigma ainda mais profundo, porque às vezes ela não apaga só memórias, ela altera a realidade. Efeito Mandela. O universo não está estável. Chegamos agora a um dos fenômenos mais desconfortáveis que você pode encontrar, o efeito Mandela. Não é apenas quando você lembra errado, não é apenas uma falha da mente, é quando milhões de pessoas lembram da mesma coisa que nunca existiu. A mesma frase, o mesmo logotipo, o mesmo evento histórico, a mesma morte. Não estamos falando de confusão individual, estamos falando de memórias coletivas alternativas. E a explicação clássica? Falha cognitiva. Mas vamos ser francos, falhas cognitivas são aleatórias, difusas, fragmentadas, não geram padrões, não repetem exatamente os mesmos erros em bilhões de mentes diferentes. Então, o que está acontecendo? 3 hipóteses. 1. A realidade sofre microajustes, pequenas correções no tecido do universo, pequenos remendos, atualizações invisíveis. 2. O tempo não é linear. O passado não está fixo, ele pode ser reeditado e nós sentimos os resquícios da versão anterior. 3. Estamos escorregando entre linhas temporais, não constantemente, não dramaticamente, mas sutilmente, como trocar de trilho sem perceber, como deslizar para outra versão do mundo enquanto dormimos, como mover-se entre realidades que são quase idênticas, exceto por detalhes. E esse é o ponto mais perturbador. Talvez déjà vu não seja um erro, talvez o efeito Mandela não seja confusão, talvez a amnésia coletiva não seja acidente, talvez tudo isso seja a prova de que a realidade não é estável, e isso nos leva ao próximo mistério, uma história tão absurda que parece ficção, mas está registrada em arquivos oficiais. O homem que surgiu do nada e desapareceu do mesmo jeito. Imagine um policial caminhando na cidade do México em 1950, gente passando, carros, barulho, normal. De repente, um homem aparece no meio da rua, literalmente, não andando e não atravessando, ele aparece. Ele está confuso, usando roupas antigas, segurando documentos de mais de 100 anos atrás. Quando perguntam quem ele é, ele responde com naturalidade: sou um guarda real espanhol, enviado para as Filipinas. Só tem um problema, ele estava falando do ano 1850. As autoridades acharam que era loucura, mas seus documentos eram autênticos, sua linguagem era arcaica, seu sotaque perfeito, seu conhecimento histórico impecável. E então, depois de algumas horas, ele desapareceu da cela fechada, sem porta aberta, sem janela, sem testemunha, como se tivesse voltado para onde quer que tenha vindo. Existem relatos parecidos no Japão, Rússia, Índia e até Brasil. Pessoas que surgem de épocas diferentes e depois somem novamente. A pergunta é: estamos lidando com viagens no tempo ou com falhas na realidade? Para responder isso, precisamos ir para um dos lugares mais estranhos da Terra, um lugar onde o tempo literalmente falha. O Portal de Handless, o lugar onde o tempo derrete. Existe um campo na Inglaterra onde relógios não funcionam. Sério, os relógios param, aceleram, desaceleram, drones caem, bússolas enlouquecem, luzes se distorcem, sons desaparecem. Esse fenômeno ficou conhecido como Randall's Portal. E você sabe o mais assustador? Pessoas dizem ver silhuetas fora de sincronia, figuras que se movem rápido demais, outras que se movem devagar demais, como se pertencessem a outra época. A explicação mais aceitável é que ali existe uma anomalia eletromagnética, mas essa explicação não responde por que o efeito vai e volta, por que só funciona em horários específicos, por que distorce o tempo, por que altera a percepção
percepção humana, por que objetos desaparecem e reaparecem, e isso nos leva ao próximo mistério, um objeto encontrado onde nunca deveria estar, o relógio proibido, o tempo que não sabe ficar no lugar. Em 2008, arqueólogos abriram um túmulo lacrado há mais de 400 anos na China. Dentro dele, entre ossos e relíquias antigas, encontraram um objeto pequeno, metálico, um relógio, suíço, moderno, com ponteiros perfeitos. Mas como? O túmulo estava intacto, não tinha sido violado, não havia falhas na pressão do solo. O pó dentro dele era homogêneo, indicando que nada entrou ali por séculos. Então, como um relógio moderno apareceu dentro de um túmulo do século XVI? A versão oficial, abriram sem querer e alguém deixou cair. A versão real, ninguém sabe. Mas esse caso ecoa o cubo de Salzburg, ecoa Yonaguni, ecoa Nanmadol, ecoa o efeito Mandela. Tudo aponta para a mesma direção. O tempo não é confiável. E se o tempo falha, o que mais pode falhar? A resposta é desconfortável. Tudo. Até a própria linha da realidade. As civilizações que desapareceram sem nunca ter existido. Feche os olhos por um momento. Imagine todo o conhecimento humano. Tudo o que sabemos sobre o passado, sendo representado por um livro, um único livro. Agora imagine que esse livro está faltando 90% das páginas, rasgadas, perdidas, queimadas pelo tempo. Isso é a história da humanidade. Nós acreditamos que sabemos tudo, mas a arqueologia moderna reconhece. A linha do tempo do planeta está cheia de buracos, e nessas lacunas surgem civilizações impossíveis, civilizações que deixaram rastros tão avançados que desafiam toda a lógica. Vamos começar por uma das mais misteriosas, Sundaland, o continente engolido pelo mar. Muito antes da Indonésia ser um conjunto de ilhas, ela era um vasto continente chamado Sundaland, uma terra gigantesca, fértil, segura, perfeita para o florescimento de um povo avançado. E adivinha, existem evidências de que uma sociedade complexa viveu ali por mais de 20 mil anos. Sim, 20 mil anos. Agricultura avançada, estruturas organizadas, sistemas hidráulicos, indícios de tecnologia ancestral. Mas então o mar subiu, o continente afundou e toda uma civilização desapareceu. Imagine um povo inteiro, sua linguagem, suas crenças, sua tecnologia, sendo engolido pelas águas. E agora pergunte-se, quantos outros continentes, cidades e culturas inteiras podem ter sido apagados sem deixar rastros? Essa história parece familiar, não parece? Atlântida, Mu, Lemúria, e se essas lendas forem apenas uma memória distorcida de civilizações que realmente existiram? Yonaguni, a cidade submersa que não deveria existir. No Japão, mergulhadores encontraram algo extraordinário, uma estrutura gigantesca submersa com terraços, escadarias, plataformas colossais, paredes perfeitamente retas, cortes geométricos tão precisos que parecem modernos. Mas esse é o problema. Se Yonaguni for artificial, ela tem mais de 10 mil anos, ou seja, foi construída numa época em que, oficialmente, seres humanos não tinham tecnologia para cortar pedra, muito menos para esculpir megaestruturas. A explicação oficial é que aquilo é formação natural. Mas olha, a natureza não constrói escadas simétricas de 4 metros de altura com bordas retangulares perfeitas. Yonaguni parece mais uma janela para um passado perdido, assim como o próximo mistério, em que faz a arqueologia tremer, a pirâmide submersa de Cuba, a cidade fantasma. Em 2001, sonares detectaram estruturas enormes no fundo do oceano entre Cuba e México. Quando especialistas analisaram as imagens, ficaram em choque. Parecia uma cidade monumental, com ruas, pirâmides, blocos gigantescos organizados, simetria arquitetônica. Mas aí veio a parte assustadora. A data estimada das estruturas? Mais de 6 mil anos. Muito antes de qualquer civilização conhecida construir pirâmides. Se isso for real, e tudo indica que é, então nosso entendimento do passado precisa ser reescrito urgentemente. E é aqui que chegamos ao ponto principal. O passado que conhecemos é apenas a superfície. O passado real está enterrado, e algumas coisas que emergem desse passado não são apenas cidades, são falhas na própria realidade. A matéria do tempo e suas rachaduras. Você já sentiu o tempo acelerar, desacelerar, ficar estranho? A ciência diz que isso é subjetivo, mas existe algo bem mais profundo acontecendo. Alguns físicos acreditam que o tempo é como um tecido elástico, que pode ser puxado, dobrado, esticado, comprimido e perfurado. E quando isso acontece, criamos rachaduras, fenômenos que não se encaixam, eventos impossíveis, lacunas. Para entender isso, precisamos falar de experimentos reais, experimentos que, se você não conhece ainda, vai conhecer agora. O trem de Zurique, o tempo ganhado. Em 1992, na Suíça, um trem comum fez seu trajeto usual, tudo normal, sem desvios, sem mudança, mas tinha um detalhe:
Ele chegou 20% mais rápido do que deveria. 20%. Mas não é erro, não é acaso, não é impressão, é física. Relógios sincronizados mostraram o mesmo resultado. E o mais curioso, os passageiros relataram que o percurso pareceu mais curto. Agora pergunte-se, como um trem comum atravessa o tempo? Nenhuma explicação oficial foi dada, mas os cientistas sabem que naquela região existe uma forte variação eletromagnética subterrânea, e agora começamos a entender um padrão. O tempo se dobra onde a energia do planeta se comporta de forma anômala. Agora guarde essa informação, ela vai conectar tudo daqui a pouco, mas antes precisamos falar de algo ainda mais profundo, algo que a ciência mal ousa tocar, o maior mistério, a consciência. Esqueça os mistérios externos por um momento. O desaparecimento de aviões, o sol no oceano, as cidades submersas, tudo isso é fascinante, mas existe um mistério ainda maior, o mais profundo, o mais silencioso, o mais inexplicável, a consciência. O que é isso? O que é essa voz dentro da sua cabeça? O que é essa sensação de ser você, de estar vivo, de perceber o mundo, de sentir? A neurociência mapeou neurônios, memórias, regiões cerebrais, mas ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que é a consciência em sua essência. E alguns dos maiores físicos do mundo acreditam que a consciência não é produzida pelo cérebro, ela é captada pelo cérebro, como rádio, como antena, ou seja, a consciência é um campo, e o que isso implica? Ela pode existir sem o corpo, ela pode sobreviver à morte, ela pode se conectar com outras versões de si mesma, ela pode perceber falhas no tempo antes que a mente racional registre, ela pode sentir déjà vus como ecos de outras realidades, ela pode atravessar limites que o corpo não atravessa. E se a consciência é um campo, então a realidade poderia ser apenas uma dimensão entre muitas, e isso explicaria os déjà vus, memórias alternativas, pessoas que surgem do nada, pessoas que desaparecem, artefatos anacrônicos, anomalias temporais, eventos sincronizados, fenômenos eletromagnéticos, e agora estamos prontos para a revelação final. A conexão dos mistérios, o ponto invisível. Respire fundo, porque a partir daqui tudo se encaixa. O que aviões desaparecidos, cidades submersas, estruturas impossíveis, anomalias temporais, civilizações perdidas e a consciência humana têm em comum? Tudo. Todos esses fenômenos apontam para uma mesma verdade. A realidade não é estável. A linha da história não é linear. O tempo não é fixo. A percepção humana não é completa. E quando esses elementos se tocam, quando o tempo, espaço e consciência se entrelaçam, surgem rachaduras. Rachaduras pelas quais coisas entram, coisas saem, memórias se cruzam, eventos se repetem, cidades desaparecem, pessoas surgem, objetos mudam, histórias se desfazem, sons emergem do nada, criaturas se revelam. Tudo isso não são eventos isolados, são sintomas. Sintomas muito mais profundos do que imaginamos. Se este vídeo mexeu com você, se em algum momento você sentiu arrepio, uma dúvida, uma memória estranha, uma faísca de curiosidade, então isso significa uma coisa: você faz parte do pequeno grupo que quer enxergar além, e o mundo precisa de pessoas assim. Então aqui vai o meu convite: curte esse vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas, se inscreve no canal para continuar essa jornada comigo e ativa o sino para não perder os próximos mistérios, porque isso aqui é só o começo. A realidade é muito maior do que parece, e eu vou te provar isso, vídeo após vídeo. O universo tem segredos, mas nenhum deles é maior do que a sua capacidade de descobri-los. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.